Olá, bem-vindo a mais um Papo Sem Ruptura, um podcast produzido e apresentado pela NeoGrid. Eu sou a Carolina Vanzuita e hoje a gente está falando diretamente aqui do NeoGrid Summit 2023, um evento idealizado pela NeoGrid que ajuda as indústrias e varejos distribuidores a vender mais com mais margem. Bom, os convidados dessa edição vão nos levar hoje para o fantástico mundo da inteligência artificial. Pois é, o Lucas é líder de inteligência artificial na Bain Company e o Felipe Fiamozini é expert em inteligência artificial. Eles vão explicar para a gente na prática como ela pode melhorar essa cadeia de consumo. Tudo bem? Tudo ótimo, Carol. Prazer estar aqui com vocês e um prazer também a gente ter participado desse evento aqui no NeoGrid Summit. Prazer estar aqui com vocês, muito animado sobre essa tecnologia e poder falar sobre ela. Bom, eu vou começar então perguntando para o Lucas. A gente fala muito em inteligência artificial, é o tema do momento, é o que a gente mais escuta por aí, principalmente quando a gente fala em inteligência artificial em chat GPT. Mas tem muito mais do que só inteligência artificial e o chat GPT no momento, né? Explica pra gente como que é essa relação e o impacto na cadeia de consumo dessas tecnologias. Muito bom, Carol. É importante a gente entender que a gente está passando por uma grande revolução em inteligência artificial, né? Até o ano passado, o que a gente tinha era a inteligência artificial que a gente usava para construir modelos preditivos, para encontrar padrões ocultos nos dados e assim por diante. O que a gente está falando agora com o advento do ChatGPT, que na verdade é uma aplicação que faz parte de algo mais macro, que chama IA generativa, é a capacidade da IA se relacionar com a gente em linguagem natural, ou seja, linguagem falada ou escrita, e ser capazes de fazer coisas que não eram possíveis antes, desde entender a intenção de um usuário, criar um conteúdo novo, raciocinar, planejar. Isso abre, de fato, uma infinidade de possibilidades de uso dentro da cadeia de consumo, né? A gente está falando pela primeira vez capacidade, por exemplo, de dar um agente inteligente que ajuda os nossos vendedores a se prepararem, terem uma conversa mais produtiva com os clientes. A gente está falando possibilidade de alguém que trabalha no armazém poder interagir, fazer mudanças no ERP da companhia a partir de voz. A gente está falando de canais de atendimento para os clientes na ponta, eventualmente 100% automatizados, com recomendação de produtos e tendo uma conversa que é semelhante à que ele teria com o ser humano. Então, enfim, a IA generativa, mais do que só inteligência, eu acho que ela coloca essa camada conversacional e muito mais assemelhada ao que um ser humano, né, um ser humano se interagindo, que possibilita, de fato, assim, aplicações muito disruptivas e com um grande potencial, tanto de reduzir custo quanto de melhorar a experiência da indústria, dos distribuidores e dos varejistas. É como se fosse um super-humano, então, né? Trabalhando para ajudar o humano dentro de cada área. Exatamente. É um super-humano que conhece muito bem o cliente, porque pode acessar em tempo real todas as informações, o histórico de compra, o comportamento daquele cliente, conhece o portfólio de produtos da companhia e consegue aprender durante a conversa qual é a intenção daquele usuário, portanto, fazer recomendações muito mais personalizadas, ajudar a resolver os problemas que aquele cliente tem naquele momento. Então, sim, é um super agente, por isso que a gente até usou na nossa apresentação o termo de agentes inteligentes. Agentes inteligentes que não vão substituir, mas vão ser os melhores amigos dos vendedores, das equipes que atendem os clientes e até do pessoal dentro do escritório. Isso aqui também tem potencial de automatizar e ajudar em muitas tarefas administrativas. Bem interessante, né? E, Felipe, falando um pouquinho mais sobre essa aplicação, sobre essa reinvenção na prática, quais são as possíveis aplicações da inteligência artificial generativa na cadeia de consumo, assim como o Lucas já explicou um pouquinho, mas eu queria saber a tua visão dentro desse conceito. Legal, até foi um tema que a gente conseguiu explorar há pouco aí na palestra. A gente mostrou uma demo explorando um pouco essas capacidades de que um assistente virtual, como o que o Lucas descreveu, poderia fazer na prática, né? Que vai desde uma conversa
mais informal com um ser humano para poder recomendar produtos, tirar dúvidas sobre produtos. Então, toda a parte de informação de catálogo dos produtos, descrever melhor os produtos de um varejista, de um distribuidor, a AI consegue gerar esse conteúdo em cima de dados não estruturados, né, dados que não estão em tabelas, estão dispersos em textos da empresa, quanto, por exemplo, guiar as pessoas num processo de compra, por exemplo, então recomendando os produtos, fazendo a gestão de carrinho, adicionando, alterando, sugerindo mudanças com base em informações que as pessoas vão fornecendo ali na conversa. Então, no exemplo que a gente deu, é um caso de um posto de gasolina no Rio de Janeiro, e aí a recomendação de produto foi alterada por um produto mais interessante para o público específico do Rio de Janeiro. Informações também um pouco mais abstratas, por exemplo, a gente pediu ali na demonstração sugestões de por quanto vender um produto, né, qual que é o preço ao consumidor final, e aí a AI consegue te dar algumas estimativas de quanto você poderia colocar aquele preço, fazer também sugestões sobre como fazer o display daqueles produtos no ponto de venda. Então as aplicações são bastante variadas e não ficam limitadas a aplicações muito transacionais. Essa camada de sugestão, essa camada de advising para o cliente final ou para as forças de venda dos pontos de venda é também um diferencial muito relevante. Quer acrescentar alguma coisa, Lucas? Não, eu diria também, além de tudo o que o Felipe falou, a IA hoje tem a capacidade de ajudar a gente a entender melhor o cliente. Então a gente tem visto também, por exemplo, você conectar a IA nos seus canais de mídia social, ser capaz de entender de uma forma estruturada o que os clientes estão falando sobre a sua marca. Quantos comentários positivos, quantos comentários negativos, sobre o que as pessoas estão falando, inclusive ter um resumo, sem que um analista de marketing precise ir lá e ler todos os comentários, né? Então essa capacidade da IA também de gerir a informação, nos trazer os insights sobre os clientes é muito incrível. E esse insight que a gente está falando é num tempo recorde muito melhor do que se um analista, digamos assim... Sim, hoje a gente tem brincado também, por exemplo, com geração de gráficos a partir da IA, né? Então, aquela análise que eu falar, eu quero saber as lojas que mais vendem produto X. Tipicamente você ia ter que chamar um analista, ele ia ter que fazer uma busca, né, na base de dados, montar um gráfico, ia demorar um dia de trabalho. Depois você pode fazer isso em minutos, com uma interface conversacional, e sem a necessidade de, enfim, pedir para uma área técnica gerar informação, etc. Né? Você consegue ter ali a própria pessoa que vai tomar a decisão no final, ter aquilo na mão dela. Né? Bacana. E falando sobre aplicação, né, já que a gente entrou nessa questão de mão na massa, né, a gente vai falar um pouquinho então sobre essa reinvenção na prática. Na opinião de vocês, eu queria saber quais são as possíveis aplicações dessa inteligência artificial generativa dentro da cadeia de consumo. Quais são as prioridades? O que vocês consideram primordial? A gente tem visto talvez algumas áreas de foco. Uma é atendimento ao cliente. Tem visto muito, seja o que a gente chama de suporte ao cliente, né? Seja entregando mais informação para os atendentes de uma forma mais fácil para que eles consigam fazer o melhor atendimento, seja de fato automatizando, criando canais digitais onde a interação seja toda mediada por um bot. Então isso é uma área de prioridade. A outra é a emergência desses modelos de e-commerce conversacional, né? Onde eu entrego, semelhante à demo que a gente mostrou hoje no evento, eu entrego de fato uma aplicação onde o cliente pode resolver toda a vida dele. Então, o que pode ser o ponto de venda, o pequeno varejo, ou pode ser o cliente final de fato. Pode resolver fazer toda a jornada de compra por voz ou por texto. Então, dizer quais produtos eu preciso, coloca no carrinho, faz o pagamento e assim por diante. Essas eu diria que tem sido assim, na relação do varejo com o canal ou o consumidor, tem sido as principais aplicações. Depois a gente olhar dentro da estrutura interna das companhias, a gente tem visto muita coisa na área de tecnologia,
muita coisa na área jurídica, muita coisa na área de criação de propaganda, criação de publicidades. Eu diria assim que são as 3 áreas onde tem acontecido mais coisas assim, dentro da indústria. Bom, no fim das contas, se a gente for pensar assim lá na ponta, a gente sabe que o que conta, assim, o que norteia é a experiência do cliente final, pensando na inteligência artificial. É esse o pensamento? E o que mais que ela poderia fazer para atuar nessa personalização da experiência do consumidor? O que ela já faz, vocês também explicaram, e quais são os próximos passos? O que ela pode fazer? Como é que está o mercado de olho nesse sentido? Legal. Eu acho que, do ponto de vista dessa personalização, uma vantagem, como o Lucas já falou, é que a gente consegue acessar as informações dos clientes em tempo real e mudar essa experiência conversacional. Então, ela fica menos linear do que a experiência que você tinha, por exemplo, interagindo com o chatbot até então, né? Você consegue mudar o assunto e voltar, fazer perguntas que não necessariamente estão conectadas, de maneira semelhante à que a gente tem muitas vezes em conversas com o atendente, quando a gente vai fazer essa relação humana, né? Então, eu acho que essa capacidade de a gente conseguir pegar esses elementos, seja que a gente tem já nas nossas bases de dados sobre os nossos clientes, sejam elementos novos que você vai entendendo sobre a preferência do cliente em tempo real, é uma diferença muito grande, porque até então você precisava, para conseguir customizar alguma aplicação, fazer uma análise, gerar alguma feature específica, alguma informação específica, consumir isso com um tempo muito não automatizado, não em tempo real. Isso fazia com que você perdesse muitas vezes essa capacidade de interação mais orgânica. Então, acho que isso muda muito do ponto de vista de experiência customizada com o cliente final. E o Felipe, é possível até personalizar a forma como o chatbot fala, o estilo mesmo. Ele pode falar, por exemplo, de uma forma mais formal, mais informal, dependendo do estilo da sua marca. Ele pode falar com uma pessoa de idade diferente, usando palavras diferentes do que ele falaria com um jovem. A mesma marca para segmentando clientes. Sim. Olha só. Então não é só sobre o conteúdo, produto, né? Não é só sobre o conteúdo, que produto você recomenda, etc. Também sobre o formato, o estilo da comunicação. Um mesmo chatbot com várias, conversando com a minha mãe e conversando com o meu filho. Exatamente. Muito bom. A gente falou da parte boa, né? Mas a gente sabe que também é algo novo, relativamente novo e desafiador, né? Pensando nisso, quais são esses principais desafios enfrentados principalmente na implementação dessa inteligência artificial na cadeia de consumo? Pergunto para os dois. Sim, tem uma série de desafios. Acho que como toda nova tecnologia, né? E eu acho que tem desafios aqui relacionados à tecnologia em si. Então, eu vou citar, por exemplo, a questão de privacidade, é uma questão importante, né? Como as companhias, enfim, garantem que dados que a gente chama de PII, né? Assim, informação sensível sobre os clientes, sejam armazenadas e tratadas de forma adequada. Tem tema de viés e discriminação, esses modelos foram treinados com dados disponíveis na internet. A gente sabe que a nossa sociedade é desigual, então eles tendem a propagar certos vieses e é preciso que se monitore e se controle isso. Tem riscos de segurança cibernética, esses modelos também são sujeitos a novos tipos de ataque, enfim. Tem riscos de garantir que o modelo sempre é fidedigno nas respostas. Então, tem um monte de temas que eu acho que a tecnologia vem amadurecendo, mas ela precisa ainda dar conta de resolver todos esses desafios. E tem questões novas que nós, como sociedade, vamos precisar definir, né? Então, por exemplo, uma questão que está em muita discussão é a questão da propriedade intelectual. Então, uma imagem, uma campanha publicitária que eu gero a partir de um modelo de IA, ela é propriedade minha que gerei ou não? Ela é de domínio público. Os dados que foram usados para treinar esses modelos, eles de fato podiam ser usados? Estavam disponíveis publicamente ou eles eram protegidos por copyright? Então, enfim, essas são questões novas que vão ter que ser
ser resolvidas. Mas assim, eu vejo com muito otimismo. Eu acho que é um caminho sem volta. Acho que a tecnologia tem um potencial incrível. Eu costumo dizer que ela é a tecnologia que vai definir a próxima década. É como se a gente estivesse na Revolução Industrial e surgisse a máquina a vapor, entendeu? É isso. E, obviamente, os desafios, seja desafios regulatórios, sociais, tecnológicos, vão ter que ser equacionados. Tem muito dinheiro em jogo, tem muita oportunidade em jogo, e a gente vê, enfim, um ecossistema imenso se mobilizando. Então, sem dúvida, a gente vai achar caminhos e soluções para esses problemas. E do ponto de vista de aplicações corporativas, eu acho que o seu assistente vai ser mais capaz, quanto melhor você conseguir, por exemplo, para os exemplos que a gente deu aqui, integrar os seus dados a essa tecnologia, integrar os seus sistemas para poder gerir o carrinho, para poder linkar isso com o sistema de compras, etc. Então, essa camada de aplicação que você cria em torno do modelo de inteligência artificial é o que muitas vezes vai determinar se o cliente final, ali, o consumidor, vai ter uma boa experiência ao interagir com essa tecnologia ou não, né? Então, acho que isso aqui, para as empresas, significa aprender a experimentar com essa tecnologia nova, aprender como desenvolver essas aplicações, tomando esses cuidados que o Lucas comentou, de segurança de informação, de privacidade de dados, de não fazer com que o modelo alucine e fale sobre coisas que a gente não quer que ele fale, etc., mantendo essa boa experiência em utilizar os dados do cliente, se adaptar durante a conversa, etc. Muito bem. E para a gente fechar, na visão de vocês, quais as principais tendências que virão e que estão na cadeia de consumo, além dessas que a gente já conversou aqui? Eu diria que acho que a gente deve ver talvez duas coisas nos próximos meses e anos. A primeira é o barateamento desses modelos, né? Esses modelos, a gente vê uma competição muito intensa hoje entre provedores. A gente tem modelos open source, então acho que a gente vai ter modelos cada vez mais capazes a custo cada vez mais baixo. E a segunda coisa por enquanto, a gente está vendo muito modelos de texto. A gente deve ver já está acontecendo, mas acho que isso ainda precisa se massificar mais, que é a possibilidade de a gente ter modelos que a gente chama multimodais, ou seja, onde a gente possa interagir com imagens, com vídeos, com áudio de uma forma muito mais orgânica. Então, imagina eu poder tirar uma foto, por exemplo, do meu display num ponto de venda e a IA me dizer se a exposição está correta ou não e o que eu deveria fazer para ter uma melhor exposição, sabe? Essa intercambiabilidade, onde eu posso falar, mandar foto e a IA me manda uma outra foto de volta, um outro texto de volta, ou seja, uma comunicação que é muito mais, não é só texto, é cada vez mais multimodal. Acho que isso aqui é uma tendência. Eu acho que, então, inteligência artificial é um assunto que rende, né? Muito. A gente poderia ficar conversando bastante aqui, mas infelizmente nosso tempo acabou. A gente tem que encerrar esse bate-papo. E esse e outros temas de interesse estão sendo discutidos aqui no NeoGrid Summit. Você acompanha todas as informações do evento, sobre a palestra dos meninos e sobre as outras palestras nas nossas redes sociais. Até mais!